A pesquisa ela é desenvolvida, então, no contexto do grupo de pesquisa que é sobre comunicação em rede, identidades e cidadania, na UFSM, dentro do programa de pós-graduação em comunicação. Então, a gente estuda questões de cultura, comunicação, né, o uso e apropriações das tecnologias da comunicação em rede, especialmente a internet, e muito recentemente as demandas por apropriações da internet pela telefonia móvel, telefone celular. E essa pesquisa mais recente ela vai estudar a inserção nas dinâmicas interculturais, possibilidades de dinâmicas interculturais com a chegada dos migrantes senegaleses em alguns municípios gaúchos. Santa Maria tem a presença de senegaleses, mas não tão expressiva como em municípios, sobretudo da Serra, né, do norte do estado, e aí Passo Fundo e Caxias tem bastante foco na presença dos senegaleses. E Porto Alegre, mais recentemente, vem recolhendo bastante esse coletivo migrante. Eles trazem uma experiência muito rica também em termos de diversidade cultural, né? Por ser um grupo majoritariamente formado por homens, algumas mulheres migrantes, mas em menor número, jovens, negros e a maioria deles da religião muçulmana. Então, num primeiro momento, isso tende a gerar até um certo estranhamento por parte da comunidade local, né? As diferenças elas vão aparecer de maneira destacada, né? Quem são esses migrantes, o que elas vêm trabalhar. Essa migração ela não é tão recente assim, ela representa um aumento desse fluxo principalmente desde 2010, né? Então já tem uma certa historicidade aí nos nossos municípios, de maneira que já existem alguns desses migrantes bem inseridos em termos de acesso a trabalho, né? Embora a maioria deles ainda encontre algumas dificuldades e o que pode levar até algumas relações de conflito, né? Como proposto pensar assim a partir da pesquisa. Os conflitos eles vão aparecer sobretudo em relação à questão mesmo do trabalho, né? É uma migração que tem uma característica de ser econômica, né? Nos relatos, os migrantes eles dizem que vêm porque o Brasil. Não necessariamente o Brasil vai ser o primeiro país, né, imaginado no momento da migração, mas ele surge aí como uma oportunidade de trabalho, de inserção econômica, num determinado momento de um certo crescimento econômico do Brasil, que a gente já percebe um refluxo agora, né, muitos migrantes até voltando, ou não conseguem um trabalho que permita a eles mandar dinheiro para os seus países, para os seus familiares, mas num primeiro momento essa migração é uma migração econômica. E os migrantes vêm muitas vezes para ocupar um espaço de mão de obra que até mesmo não chega a ser ocupado pelos brasileiros, não são aqueles trabalhos mais requisitados, né? São muitas vezes trabalhos bastante difíceis. E pela condição do próprio migrante, às vezes de até desvantagem em termos de acesso a direitos, de garantias enquanto cidadãos, eles acabam ocupando esse lugar, né, no mercado de trabalho, seja ele, por exemplo, na indústria do frigorífico, que é extremamente pesada, difícil, que tem pesquisas que indicam até problemas de saúde decorrentes do esforço repetitivo, né? Também na construção civil, em algumas empresas do ramo, outras empresas do ramo alimentício. E mais recentemente também há uma questão cultural, também da própria tradição do Senegal, do comércio informal e do comércio de rua. Então a gente vê bastante senegaleses em vários municípios gaúchos vendendo produtos nas calçadas. Aí costuma existir uma certa dificuldade, um certo conflito, muitas vezes, em relação à regulação municipal, né? Um certo controle aí das prefeituras em relação a esse comércio informal e em algumas situações de conflito. Também algumas situações de conflito intercultural ou mesmo um certo preconceito em relação a esses sujeitos que vêm, né? E aí um olhar dos brasileiros em relação ao migrante, ao estrangeiro, muito como lugar desse outro, né? A gente consegue perceber que às vezes se reproduzem alguns discursos no Brasil, nos nossos municípios mesmo do Rio Grande do Sul, que reproduzem uma ideia da migração sempre como um problema, né? E aí também, com relação a isso, é obviamente uma oportunidade para que apareça o conflito. Se o migrante é esse estrangeiro, esse outro distante que vem e que muitas vezes é visto como que vai ocupar o lugar do nacional, né, ele não vai ser tão bem acolhido assim. Não é sempre que isso acontece, os próprios migrantes eles relatam situações em que eles percebem
essa aproximação, esse interesse em relação ao que é o Senegal, a cultura senegalesa, mas de um modo geral a gente consegue perceber sim situações bem marcadas de preconceito, que tem a ver com a questão da identidade étnica e racial, que tem a ver com a questão religiosa e que tem a ver com a questão econômica também, né? Infelizmente. A pesquisa justamente foca a atenção na comunicação, né, e na comunicação midiática. Então a gente consegue perceber, por um lado, o papel da mídia na representação dessa migração. A mídia tradicional, a mídia massiva, hegemônica, vai mostrar essa migração. Né? E nós estamos fazendo também um levantamento da mídia, principalmente a partir dos sites de alguns jornais de referência nesses municípios, tentando entender o que a mídia mostra da migração senegalesa. Há diversas abordagens, até mesmo na mídia nacional, né? Há um olhar que é bastante focado na ideia da chegada dos migrantes, e aí muitas vezes essa migração ela é vista como um número, né? Aumento do número, as estatísticas, não muito diferente do que a gente percebe na cobertura da mídia com relação à chegada de imigrantes africanos a países europeus, por exemplo, ou até mesmo com relação à cobertura da mídia sobre os refugiados, a presença dos sírios em diferentes países do mundo. Então esse lugar da migração ainda como um certo distanciamento, né? A estatística, o número, mas algumas matérias que vão mostrando outras perspectivas da migração, sob o viés econômico vai aparecer, e até sempre quando aparece um pouco da integração do migrante, vai aparecer pelo viés econômico, o migrante que conseguiu um lugar no mercado de trabalho, a inserção dele, não na esfera do cotidiano, da cultura, da interculturalidade, mas muito no mercado de trabalho. Né? Ainda algumas matérias que vão associar, e principalmente em 2014 a gente percebeu isso, que vão associar a migração como um risco e às vezes até um risco em relação à saúde pública. Foi no período dos casos da epidemia do Ebola em alguns países africanos, não exatamente no Senegal, mas houve situações bem emblemáticas, mesmo no Rio Grande do Sul, até mesmo em Porto Alegre, de um migrante ir até um posto de saúde porque estava doente, né, uma suspeita de uma doença, exatamente eu não lembro agora qual, e houve uma situação de pânico no posto de saúde, porque imaginavam que ele poderia ter contraído o Ebola e uma doença altamente contagiosa. Então, de alguma maneira, essas associações que a mídia faz, né, dos países da África como um bloco monolítico de países indiferenciados, né, em que a gente não consegue perceber a riqueza, a diversidade, as contribuições, a história da África, e pensa a África de um modo geral, né, como um país eminentemente pobre, de exclusão, que é sim, mas não é só isso, tende a reforçar um olhar muito estereotipado sobre a migração e sobre o migrante. Mas a mídia tradicional, a mídia, né, os jornais, o rádio, a TV, os próprios sites, eles começam a mostrar nesses últimos anos também o migrante como um sujeito comum, que vive, que trabalha, que tem uma religião, que pratica esporte. Então começam a aparecer matérias mais do cotidiano da migração. Uma ideia de que os migrantes, eles estão entre nós. E até mesmo uma ideia de que nós também somos migrantes. Né? Tentando associar essa migração senegalesa, ou mesmo a migração haitiana, com as migrações históricas que marcam a trajetória do Rio Grande do Sul, com a chegada também de migrantes italianos, alemães. A gente sabe que é uma migração diferente, são momentos históricos diferentes, mas a mídia tende a fazer, às vezes, um pouco essa comparação como uma maneira até de positivar a migração. Né? Há algumas séries de reportagens bem interessantes tentando mostrar o dia a dia do migrante, mas isso não é o mais comum, né? Não é o mais comum. Normalmente os migrantes nas matérias jornalísticas, eles não chegam a ser nomeados ou eles não aparecem enquanto entrevistados com nome, sobrenome, eles são migrantes, né? Uma categoria meio abstrata aí, né? E quem aparece para falar sobre a migração são os órgãos oficiais, é a polícia, é o Estado, né? É o governo, e não o sujeito. Né? Então aparece um pouco essa diferença. Mas na nossa pesquisa a gente tenta abordar também a relação de como esses migrantes se apropriam da mídia. Como eles leem essa mídia tradicional e como que eles usam a própria mídia em rede, as tecnologias da informação e da comunicação, a internet. Então eles se organizam muito, e a migração senegalesa tem essa característica da coletividade, do associativismo. Eles criam associações religiosas ou mesmo de inserção política, e aí a comunicação, as tecnologias digitais vão ser muito importantes para essa organização.
promovendo encontros e até dando visibilidade para outras questões que não passam pela mídia hegemônica, pela mídia tradicional. Então, até mesmo se apropriando de espaços como sites de redes sociais, programas de trocas de mensagem instantânea para facilitar a comunicação entre eles e deles com outros coletivos. A comunicação ela vai ser muito importante, não só para planejar a migração, para promover esse desejo de migrar e organizar a parte bem prática mesmo da migração, mas também depois que o sujeito migrante já está no Brasil, promovendo dinâmicas de comunicação, organização e até dando visibilidade para algumas questões interculturais. Por exemplo, as festas que são promovidas, os convites que circulam também nessas redes sociais, né? Os encontros de discussão das associações, chamando a participação também de brasileiros e de outros sujeitos migrantes. As tecnologias da comunicação vão ser essenciais aí nesse processo. A gente não chega a estudar exatamente isso, né? O olhar do migrante sobre o brasileiro. Mas, de alguma maneira, como é um método de pesquisa que é qualitativo e a gente parte muito da observação, indo a essas atividades promovidas pelos migrantes e também com entrevistas, com essa observação online também nas redes e com as entrevistas, dá para perceber que o migrante ele quer mostrar para o brasileiro a sua força e o seu valor. Né? Então ele percebe aí o brasileiro como potencialmente um aliado. Né? Queremos mostrar quem nós somos, queremos mostrar a riqueza da nossa cultura, a nossa diversidade, queremos falar sobre o que é o Senegal e o que é a África, convidar a participação e tentar promover de alguma maneira uma certa troca que é a ideia da interculturalidade, né? De olhar, tentar entender a cultura do outro sob essa perspectiva, né? Da empatia, da busca do entendimento, que é algo extremamente difícil e complexo na nossa sociedade. Né? Então, me parece que há um esforço, sim, do migrante de integração. Né? E, nesse sentido, buscar parceiros, buscar interlocutores. E onde vai se encontrar isso? Muitas vezes não é através das políticas públicas, não é através do Estado. São poucos os municípios, por exemplo, que têm centros de acolhidas, de recebimento, de informação, de orientação aos migrantes. Agora está se criando também um espaço assim em Porto Alegre, mas muitas vezes são órgãos não governamentais, da sociedade civil, muitas vezes até de entidades religiosas que vão promover esse lugar, né? De uma certa organização, recepção, orientação, diante de coisas muito práticas e muito cotidianas como tramitar a documentação, como conseguir uma carteira de trabalho, como registrar o filho na escola. São questões que às vezes são complicadas até mesmo para os brasileiros, né? Que a gente tem que ir a vários setores, várias organizações, esperar na fila, né? Trazer os documentos corretamente, imagina para o migrante. Né? Então, eles buscam caminhos para participar, né? Guardando as especificidades e guardando as diferenças que são próprias de cada cultura.